Olá, esse vídeo é referente à grade curricular IFC 4. Meu nome é Rosimeire Vasconcelos, aluna do 4º ano de Medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. O objetivo desse vídeo é esclarecer assuntos da saúde pública com base em evidências científicas. Você sabe o que é uma bacteriúria assintomática? A bacteriúria assintomática é uma infecção bacteriana da urina sem sintomas típicos associados a uma infecção. A pessoa não apresenta sintomas como febre, dor. Ela está frequentemente associada de acordo com a idade, o sexo, a atividade sexual e a presença de alterações do trato urinário, como, por exemplo, uma gestação. Por causa das mudanças que acontecem no corpo, as mulheres grávidas são as mais propensas a desenvolver uma infecção renal, a pielonefrite, se tiverem uma infecção urinária, principalmente a assintomática. A infecção assintomática, ela ocorre de 2 a 15% das gestações. Se não for tratada, até 30% das mães desenvolverão pielonefrite aguda. O diagnóstico da bacteriúria assintomática é feito por meio de cultura de urina coletada com técnicas assépticas. A bacteriúria assintomática tem sido associado ao desenvolvimento de pielonefrite, baixo peso ao nascer e parto prematuro. Devido a essas consequências da bacteriúria assintomática, e para entender melhor do assunto, busquei na base de dados Cochrane uma revisão sistemática publicada em 2019. A antibiótico para bacteriúria assintomática na gravidez. Esse é o artigo relacionado. O objetivo desse trabalho é avaliar o efeito do tratamento antibiótico para a bacteriúria assintomática no desenvolvimento de pielonefrite e no risco de baixo peso ao nascer e o parto prematuro. Após entender o objetivo do trabalho, estabelecemos o pico. A população a ser estudada seria gestante com bacteriúria assintomática. A intervenção seria a utilização de antibióticos, comparação sem o tratamento com o antibiótico. O resultado seria o desenvolvimento de pielonefrite ou parto prematuro abaixo de 37 semanas, peso ao nascer abaixo de 2.500 gramas. A partir disso, chegamos à seguinte pergunta de pesquisa: a administração de antibiótico a mulheres grávidas com infecção urinária, mas sem sintomas, pode melhorar o resultado para as mulheres e seus bebês? A base de dados dessa revisão sistemática foi na Cochrane, onde foi analisados 25 mil relatórios de ensaios controlados na área da gravidez e do parto, na clinicaltrials.gov e na Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos da OMS. O critério de seleção foi o ensaio controlados randomizados, comparando o tratamento antibiótico com o placebo ou nenhum tratamento em mulheres grávidas com bacteriúria assintomática encontrada na triagem pré-natal. Foram incluídos 15 estudos envolvendo mais de 2.000 mulheres. Os antibióticos podem ser eficazes na redução da incidência de infecção renal na mãe, 12 estudos de 2.017 mulheres, e na eliminação da infecção da urina, foram 4 estudos com 596 mulheres. Eles também podem reduzir a incidência de partos prematuros, 3 estudos com 327 mulheres, e bebês com baixo peso a nascer foram 6 estudos de 1.437 bebês. Para avaliar a qualidade metodológica e a confiabilidade da revisão, a gente fez o checklist Amster e ela foi considerada uma revisão de alta qualidade. Risco de viés nos estudos incluídos. A maioria dos estudos houve uma descrição inadequada de ocultação e de alocação para julgar o viés de seleção.
A maioria dos estudos não forneceu informações suficientes sobre o cegamento e teve dados incompletos. Nesse caso, foi apenas um estudo considerado como baixo risco de viés em todos os domínios. Os outros 14 foram avaliados como um risco alto de viés ou incerto. Nessa revisão, a qualidade das evidências para os 3 desfechos primários foram avaliados pela GRADE: o desenvolvimento da pielonefrite, o parto prematuro e o baixo peso ao nascer. No caso do desenvolvimento da pielonefrite, a certeza da evidência pelo GRADE foi considerada baixa, porque havia falta na ocultação de alocação e falta de cegamento. Havia também insuficiência nos relatórios fornecidos, podendo para avaliar o risco de viés, e também limitações na inconsistência da taxa de pielonefrite em alguns grupos controles. E o que isso quer dizer? Que o tratamento com antibiótico ele pode ser eficaz na redução da pielonefrite na gravidez, mas a nossa confiança na estimativa do efeito é limitada devido à baixa certeza das evidências. Aqui mostra o gráfico em floresta, que é uma representação gráfica da meta-análise. Podemos observar o desfecho para o desenvolvimento da pielonefrite, comparado o tratamento com antibiótico e o não tratamento com antibiótico. A medida de associação estudada foi o risco relativo. Quando observamos o total de estudos, podemos dizer que o antibiótico é um fator de proteção com um risco relativo de 0,24. E que houve uma redução do evento nos grupos que utilizaram o antibiótico, pois o intervalo de confiança não passa pelo 1, e o que significa que há uma diferença estatística entre esses grupos. Podemos observar no gráfico floresta que há uma heterogeneidade dos grupos através do Q quadrado, e no caso que foi menor que 0,05. Isso significa que há uma heterogeneidade entre esses grupos, demonstrando pelo coeficiente de heterogeneidade Q quadrado. Nesse caso, com o valor de 60%. Ou seja, há uma variação entre os grupos não devido ao acaso, mas a heterogeneidade presente entre esses grupos. Em relação ao desfecho de parto prematuro abaixo de 37 semanas, pode haver uma redução no parto prematuro com o tratamento antibiótico, consistente com as teorias sobre o papel da infecção nos resultados adversos da gravidez. Mas, novamente, a confiança no efeito é limitada, dada a baixa certeza das evidências. O grade foi avaliado como baixo, por sérias limitações do desenho de estudo, pois apenas um estudo foi julgado com baixo risco de viés em todos os domínios. Para os demais, o risco de viés não foi claro, então acabou se classificando o grade como baixo, além das limitações e das mudanças circunstanciais nas práticas obstétricas ao longo de 4 décadas, desde o primeiro estudo mais antigo até o mais recente. Aqui mostra o gráfico em floresta, que é a representação gráfica da meta-análise. Podemos observar o desfecho para o parto prematuro, comparado a favor do antibiótico e o não tratamento com antibiótico. A medida de associação estudada foi o risco relativo. Quando observamos o total de estudos, podemos dizer que o antibiótico é um fator de proteção com um risco relativo de 0,34, e que houve uma redução dos eventos nos grupos que utilizaram antibiótico, pois o intervalo de confiança não passa pelo 1, o que significa que há uma diferença estatística entre esses grupos. No desfecho baixo peso ao nascer, pode haver uma redução no baixo peso ao nascer com tratamento antibiótico, mas, novamente, a confiança no efeito é limitada, dada a baixa certeza das evidências. O grade foi classificado como baixo devido à falta da ocultação de alocação e à falta de cegamento em alguns estudos e detalhes insuficientes para avaliar o risco de viés. E outra situação é que as mulheres elas não receberam o que hoje é considerado um curso padrão de antibiótico, que seria de 3 a 7 dias esse tratamento. Já nesse gráfico de floresta, ele mostra o desfecho para o baixo peso ao nascer, comparado
o tratamento com antibiótico e o não tratamento com antibiótico. A medida de associação estudada foi o risco relativo. Quando observamos o total de estudo, podemos dizer que o antibiótico é um fator de proteção com um risco relativo de 0,64 e que houve uma redução dos eventos nos grupos que utilizaram o antibiótico, pois o intervalo de confiança não passa pelo 1, o que significa que há uma diferença estatística entre esses grupos. De acordo com esse estudo, as implicações para a prática. O tratamento com antibiótico da bacteriúria assintomática pode ser indicado para reduzir o risco de pielonefrite na gravidez, mas a evidência é de baixa certeza. Tanto a terapia de curta duração quanto o tratamento contínuo pode reduzir a incidência de pielonefrite, mas a evidência é de baixa certeza. Implicações para a pesquisa. É necessário ter mais estudos que incorporem fator de risco para pielonefrite em um algoritmo de triagem e também mais estudos que entendam a patogênese da infecção urinária e que também existam mais estudos sobre testes de triagem de urina, os métodos, o tempo e a frequência em relação à gestante. E também que existam mais pesquisas em população de baixo risco, para ver a questão do custo-benefício de fazer essa triagem durante o pré-natal. Considerações finais. A triagem e o tratamento da bacteriúria assintomática na gravidez tornaram-se um padrão de cuidados obstétricos. Embora a maioria das diretrizes pré-natais inclua a triagem de rotina para bacteriúria assintomática, foram levadas questões sobre a qualidade das evidências nas quais essas diretrizes se baseiam e a falta de dados sobre os danos dessa triagem. Prevenir o uso desnecessário de antibiótico tornou-se um aspecto importante dos programas para diminuir o desenvolvimento de resistência antimicrobiana. A avaliação rigorosa de estudos sobre o efeito do tratamento da bacteriúria assintomática poderia ser esclarecer essas questões com mais estudos. Então, precisamos ter mais estudos referentes a essa área. A nossa referência. Muito obrigada.